Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentarem, já adorando a Deus nesta noite. Obrigado, jovem. Eu quero já agradecer a Deus por poder retornar a essa casa. Eu não sei quanto tempo faz que eu vim aqui. Faz um ano já? Mais de um ano? É? Rapaz, tô ficando velho então, hein? E externar minha gratidão ao pastor Diego, que Deus o abençoe, a vida dele, da pastora, deixa eu lembrar, Cristina? É Cristina? Lembrei. É que é tanto pastores, né? Você acaba trocando até os nomes, né? Que Deus abençoe a vida desse casal de pastores, a família, que o Senhor possa guardar a vida de filhos. O Senhor tem netos já? 2? Também os netos, que o Senhor... São daqui da igreja eles? De Itapé? Foram para lá? É? Mas pelo menos sair do trânsito de São Paulo, né? Tão tranquilo lá, né? Então quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida do pastor Diego, da pastora Cristina e também dos demais pastores que cooperam e que trabalham aqui nessa linda obra, a Igreja Livres em Cristo, aqui nesse bairro Jardim Almanara, né? Jardim Almanara. Mas na verdade esse bairro é mais conhecido como chama? Vila Nova Cachoeirinha. Meus irmãos, glória a Deus. A minha voz ela é difícil de acertar, né? Eu vou nas igrejas, o pessoal fala, pastor, a gente não consegue acertar seu tom vocal. Eu falo, não, fica tranquilo que eu não reclamo de som, pode ficar em paz. Ele falou, mas por que você não reclama? Eu falei, porque geralmente quando eu sou prejudicado, Deus recolhe o rapaz do som, né? Então eu não tenho essa preocupação, né? Eu sou de boa. Os irmãos do som vão começar a orar o Pai Nosso ali agora. É brincadeira, tá, irmãos? Mas Deus abençoe a todos que vieram nessa noite, os membros, também os convidados aqui da casa, que o Senhor possa abençoar a todos. É bom, né, irmãos, assim, durante a semana, ter uma igreja cheia, né? A gente, ultimamente, tem visto as igrejas vazias, né? As pessoas, não sei o que acontece, não tem vontade de congregar mais, o povo parece que perdeu aquela chama que era do passado, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem e eu congregava na mesma igreja, só que eu congregava... Eu acho que eu sou... Deve ter alguma coisa em mim aqui, que não dá microfonia aqui. Eu me lembro que na época lá Deixa eles arrumar lá, vou usar... Pode? Glória a Deus. E eu me lembro naquela época, irmãos, que... Tem aí? Aleluias. E eu me lembro que eu congregava na Debras Cangaíba, lá no bairro do Cangaíba, perto da Penha. E nós ficávamos de manhã, saímos logo cedo, tinha uma consagração, terminava a consagração, 9 horas era o ensaio da mocidade, aí 11 horas terminavam, 9 horas era a escola dominical, 11 horas era o ensaio da mocidade, aí 1 hora saíamos para almoçar, depois 2 horas retornávamos e íamos fazer evangelismo, às 4 horas quem fazia parte da banda da igreja ia ensaiar na banda, no caso eu retornava para casa, 6 horas estávamos na igreja, 8 e 8h15, mais ou menos, terminava o culto, retornávamos para casa, passávamos o domingo inteiro na casa do Senhor. E eu não sei o que acontece mais hoje. Às vezes eu vou nos lugares e eu falo, Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus, Pai? As pessoas não querem mais congregar, não querem mais servir. Às vezes chama para ir num culto no domingo de manhã, numa consagração, as pessoas já vêm com uma pedra dizendo, será que vocês não sabem que eu trabalho? Eu quero descansar no domingo. Mas irmãos, com toda sinceridade, as pessoas lá atrás, parece que o cristianismo ele era mais fervoroso. As pessoas buscavam mais. Hoje as pessoas colocam um bloqueio, barreira, dificuldades para estar na casa do Senhor. Então quando encontra-se uma igreja assim na semana que está cheia, que as pessoas estão servindo, não por causa de pregador,
Isso nós ficamos felizes em ver o quanto Deus é cuidadoso e zeloso por igrejas que realmente se dedicam ao seu reino. E sempre eu falo uma coisa, irmão, para uma igreja estar cheia na semana, não é o dom de revelação e nem o de profecia que vai encher. Isso aí é um pregador que vem na noite, que Deus usa ele, que vem às vezes um pouco mais de pessoas. É a palavra. Se a igreja tiver palavra, o povo vem. E vem para ouvir a palavra. Eu falo isso porque a nossa sede ali de segunda-feira chega a bater 8.000 pessoas. Que o nosso bispo prega, e prega mesmo, de verdade. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Parabéns, ficam firmes, sempre ouvindo a palavra, seja do pastor Diego, seja dos demais pastores da igreja, seja de outros pregadores, não importa, mas que ficam sempre firmes, aguardando ansiosamente o dia que a trombeta vai soar. E é o dia que essa trombeta soar, a igreja vai partir. Quem quer ir embora com Cristo? Quem quer ficar na Vila Nova Cachoeirinha? Aquela irmã levantou a mão. Essa jovem, ela quer ficar. Irmãos, tem uma reconciliação no final do culto. A igreja vai embora, você vai ficar aqui? Foi sem querer, né? Então eu vou perguntar de novo. Quem quer subir com Cristo? Quem quer ficar aqui? Aí, levantou de novo a mão, irmão. Só que dessa vez foi sem querer, né? Você levantou a mão, né? Eu acho que ela está querendo ficar aqui. Vamos ouvir a palavra? Bem, está aqui minha mãe, a irmã Sueli, e a minha irmã Suelen, né? Vieram junto comigo nesta noite. Meus irmãos, quando o pastor me convidou, eu tive até que fazer um remanejamento, né? Que essa data eu não podia, né? Mas como já fazia um tempo que eu não vim aqui, né? E eu falei, eu tenho que ir, né? Porque senão o Marcelo Ribeiro vai tomar meu lugar lá, né? O Marcelo vem direto, falei, não, eu estou até fazendo uma oração contrária. Senhor, gripa ele, deixa ele ficar gripado, sei lá, enferruja o pastor. É um homem de Deus, né, irmãos? É um grande homem de Deus. Abram vossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à amada igreja de Corinto, capítulo 9, versículos 6 e versículo 7. Vou estar ministrando essa passagem bíblica que Deus colocou aqui no meu coração. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, irmão, o Brasil ainda está muito melhor do que os outros países. Eu estive nos Estados Unidos agora em março, e ministrando, eu falo para vocês, é complicado. É complicado. As igrejas na semana é um pingado de pessoas. É que como vem pregador de fora, acaba enchendo, né? A igreja enche porque o pessoal sabe que você é do Brasil, você veio pregar, acaba vindo muita gente. Mas, a princípio, quando você vai para uma outra cidade lá dos Estados Unidos, e aquela igreja que você ministrou, você não está ali, ou não passou nenhum pregador, é meia dúzia de crente que aparece no culto só. Eles vão no domingo, e olha lá, se atrasar, eles vazam da igreja. É um negócio doido. Lá é só ganhar dinheiro, o povo não vai para o culto. É muito difícil. Ainda bem que o Brasil ainda é um país de um avivamento muito grande, né? O Brasil ainda é muito abençoado por Deus. Capítulo 9, versículo 6 e versículo 7 diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. O som ficou bom, tá? Deus abençoe, o som ficou bom. Irmãos, eu sei que esses dois versículos, eles são muito usados para ministrações de oferta, né? Eu já vi muita gente usando, pastores usam, Malaquias 3:10, e um monte de versículo aí, né? Mas por detrás dele tem um contexto muito importante. Quando eu estava vendo ali a palavra plantio, é interessante que Deus só permite as pessoas colherem alguma coisa quando tem plantação, quando tem semente. E tem a chuva é uma só, mas tem dois períodos da chuva, que é chamado o período da temporã e o período da chuva seródia. Só que, irmãos, uma prepara o solo e a outra vem para colheita. Só que se eu não planto, a chuva vai descer. Só que eu vou ver o meu irmão colher, e eu não vou conseguir colher, porque a terra que eu estou pisando, eu não tive fé para semear. E quando eu digo semear, eu não estou dizendo você pegar um envelope e colocar oferta, não estou dizendo você pegar um envelope e fazer dizimar não, porque a palavra dizimar é matar, né? Mas é entregar o dízimo na casa do Senhor. Senão daqui a pouco os irmãos vão falar que eu sou extremista e já, né? E
Eu não estou falando você pegar no envelope e colocar uma oferta voluntária, uma oferta alçada, ou fazer um voto diante do Senhor, ou devolver o seu dízimo ao eterno Deus. Eu estou falando de você semear o teu amor, de você semear a sua generosidade, de você semear a sua bondade, de você semear o seu tempo para o Deus de Israel, e também, claro, a semente financeira também. Mas olhando aqui, irmãos, no versículo 1 diz assim: ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, ele vinha de uma linhagem como fariseu. Após ele se converter, ele abandona essa linhagem de fariseu e ele vai seguir o caminho genuíno, o caminho do Cordeiro, o caminho de Cristo. Mas como Paulo era judeu e cidadão romano devido à vossa mãe, é interessante que ele não conhecia só a cultura judaica, mas também a mitologia romana, a cultura romana, também a mitologia grega. Paulo foi o único pregador que conseguiu ministrar em um curto período ali de tempo na região do Areópago, porque ninguém conseguia, nem Pedro, nem João, nem Filipe, nem André, ninguém tinha a capacitação que Paulo tinha. Às vezes quando nós olhamos alguns pregadores, que nem um exemplo, Hernandes Dias Lopes, alguns pastores que têm uma sabedoria muito intensa, sabe, homens que são muito inteligentes, por quê? O Senhor usa cada um para um grupo, para um público. Aquele que fala muito simples, o Senhor usa para um público simples. Aquele que consegue ter uma fala um pouco mais enriquecida, de um vocabulário mais nobre, o Senhor o leva para transmitir para uma população diferente. É claro que o evangelho em si, ele é simples. Se você parar para pensar, nós, geralmente, os assembleanos, nós respeitamos muito o pastor Gesiel Gomes, que já está com 82, 83 anos mais ou menos. E ele na época sempre foi chamado o príncipe dos pregadores. E é um grande teólogo. Mas as pregações dele, se você for ouvi-la, você vai perceber que ela é simples demais. É uma pregação de uma pessoa que você acha que nunca teve teologia. Por quê? Porque o evangelho é simples. A palavra de Cristo para fazer milagre não precisa estar muito enobrecida, não precisa estar com palavras tão chiques, não precisa estar com palavras assim tão enriquecidas, não, palavras simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem transforma a noiva é o Espírito Santo. E quem prepara a igreja para o arrebatamento é o Espírito Santo. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era sábio, muito inteligente. Por quê? Estudou durante 10 anos aos pés do Dr. Gamaliel. Ele veio do farisaísmo. Ele era do judaísmo. Era um homem poliglota, falava vários idiomas. Mas o Cordeiro de Deus precisou tratar no caráter de Paulo. Paulo, por algumas vezes, ele escrevia dizendo: eu, apóstolo Paulo, não segundo a vontade dos homens, mas sim segundo a vontade de Deus. O Senhor tratou um pouquinho com Paulo. O Senhor permite um enviado de Satanás tocar em Paulo. E nisto que toca em Paulo, Paulo para de falar sobre isso. Paulo então diz assim: olha, conheço um homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céus e teve revelações tão profundas que são inefáveis de serem reveladas a vocês. Por que ele não disse que era ele? Ele disse que conhecia um homem, mas era ele. Mas por que agora ele já não fala mais eu, apóstolo Paulo, segundo a vontade dos homens? Por quê? Porque ele tirou o eu e colocou Jesus em primeiro lugar. Ele colocou revaste, colocou derebehando revaste, colocou derebesso e derrécia. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Ele sai do judaísmo, porque o judaísmo, vocês sabem que eles não usam a palavra eu sou tal coisa, não, eles usam eu estou. Por quê? Porque os judeus não usam essa palavra por causa do Yahvé. Yahvé significa eu sou o que sou. Mas como Paulo estava em Cristo, e Paulo já não estava mais no judaísmo, mas agora Paulo estava na graça, então Paulo começa a dizer: olha, conheço um homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu. Esse homem era ele, mas ele já não estava mais se vangloriando, mas agora a glória pertencia somente a Jesus
de Nazaré. Sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite? Quando eu e você aprendemos a glorificar somente a Cristo e se esvaziarmos de si mesmo, Jesus irá te encher, Jesus irá te abastecer. Jesus, hoje o Senhor está dizendo: filho, eu só posso encher aquele que está vazio. E se hoje você se encontra vazio, mas se o vaso estiver desemborcado, o Senhor vai te preencher da sua glória, vai te encher da presença dele, vai te encher do teu espírito. Não é a glória Shekinah, mas é a glória Yahvé, a glória Kavó. Kavó é uma glória de dentro para fora, é uma glória que transforma o homem de dentro para fora, para que a sociedade veja e entenda que você não é religioso, mas é transformado pelo poder da palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Então Paulo, irmãos, ele estava dizendo assim, eu acho que uma das caixas aqui está dando falha, tá? Paulo disse assim: ora, quanta assistência que se faz a favor dos santos, eu não necessito escrever. Paulo não precisava ter que escrever alguma coisa, ele não precisava ter que relatar sobre a assistência que era feita aos santos. Por quê, pregador? Porque havia uma igreja, um grupo de pessoas, que eles tinham uma generosidade tão grande, e essa forma generosa deles de semearem, de ofertarem na vida de Paulo, mas não para Paulo, para que Paulo ajudasse as outras igrejas. Principalmente a igreja mais pobre era a igreja de Jerusalém, que era pastoreada e administrada por Tiago. Irmãos, vocês, duas igrejas vocês têm? Ou três? Três. Vocês têm 3 igrejas. Mas vamos usar a minha, que a Assembleia de Deus tem muita igreja. Se pegarmos algumas igrejas, ali na cidade de Tiradentes, são igrejas simples. São igrejas que precisam de socorro. Se pegarmos alguns bairros aqui da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, existem alguns bairros que a igreja, ela precisa de socorro. Por si mesma ela não consegue sobreviver. Às vezes a ajuda tem que vir da sede, para poder enviar, para poder mantê-la. Já existem igrejas ricas. Um exemplo, a igreja do bairro Tatuapé, ela paga paga 16 mil reais de aluguel. É o aluguel mais caro dos templos que existe da igreja. Só para você ver, é uma igreja próspera. Agora o que eu quero que você compreenda nesta noite: quando uma prospera e a outra está em necessidade, a obrigação daquela que está prosperando é ser generosa com aquela que precisa. Pastor, mas nós não temos obrigação. Temos sim. Porque o mandamento maior de Cristo é esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu preciso, ou melhor dizendo, se eu vejo que o meu irmão precisa de socorro, e eu tenho para socorrer, e eu não socorro, a Bíblia diz em que pecado eu estou. A Bíblia deixa bem claro que eu estarei em pecado, vendo o meu irmão passar necessidade, e não estender a mão para ele. Se eu posso, se eu posso ajudar ele hoje, a Bíblia diz que eu não posso pedir para ele voltar amanhã, porque o que eu tenho hoje, eu já posso semear na vida dele. Só que no reino que semeia não se perde, no reino que semeia não se subtrai, no reino que semeia, a Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, e quando tu achar, repartirá entre 7 e 8, porque Deus o abençoará. Se você pegar a multiplicação dos pães, Jesus deu os pães na mão dos apóstolos e disse: reparta para a multidão. Uma das histórias mostra que havia 5.000 homens, fora mulheres e criança. Agora imagina, Pedro pegando o pão, tirando um pedaço. Vamos supor que o pão tinha 180 gramas, ele tira um pedaço, ficou 120. Mas não, quando Pedro olha para o pão volta, um exemplo, a 180 gramas. Como assim, pastor? Ele tira outro pedaço, o pão volta de novo a 180 gramas, isso é só um exemplo. Ele tira outro pedaço, o pão retorna, mesmo tamanho, mesma grama. Como assim? Porque até que ele alimentou a multidão toda. O que aconteceu? Ainda o pão que estava na mão dele continuou alimentando o quê? O cesto. Ele encheu o cesto, e foi enchendo os cestos porque sobrou. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus trabalha com essa palavra chamada sobra. Como assim? Sobra não é resto, sobra não é aquilo que vai simplesmente amanhã perder. Sobra significa o quê? Que tudo que você usou para alimentar, pagar, honrar os seus compromissos, a sobra que vai ficar ainda vai te sustentar por um longo prazo, porque o Senhor nunca te o Senhor nunca te entrega algo chamado resto, mas a sobra dele é para te manter a vida inteira, é para que você possa falar: pastor, eu consegui pagar todas as minhas contas, honrar todos os meus compromissos, e o Senhor me permitiu sobrar algo
para que eu ainda mantenha sonhos sendo realizados. Hoje o Senhor manda dizer para você nessa noite, que Deus liberou sobre a minha vida e a sua vida, uma palavra profética, que aquele que ama seu próximo, sempre vai ter o melhor de Deus sobre a sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aumente um pouquinho para mim o som, hein? A Bíblia diz que, pois bem, sei da vossa prontidão, pela qual me glorio de vós, para com os macedônios, dizendo-lhes que Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Irmãos, Corinto era a capital romana de Acaia. E é interessante que ele está falando aqui. Quando ele está expressando a generosidade, ele está dizendo assim, olha, a qual eu me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que Acaia está pronta desde o ano passado. As palavras de Paulo teve efeito na igreja de Corinto, que era a capital romana de Acaia. Ele está dizendo assim, vocês estão prontos, vocês estão preparados. A palavra que lancei sobre vocês, vocês aceitaram. Por isso que eu me glorio por causa de vocês, porque vejo que vocês já estão prontos em poder socorrer o próximo, estender a mão para os necessitados, abençoar aqueles que tanto precisam de vosso socorro. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se a igreja se unir, membro nenhum passa fome. Se o povo de Deus der as mãos, a igreja vence todas as barreiras, porque uma igreja unida, Satanás não toca nela. Ele pode mandar dardos, ele pode enviar setas, mas a Bíblia diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Eu e tua casa não seremos atingidos, porque o Senhor está nos guardando e nos protegendo, porque a poderosa mão dele está com a sua noiva. Hoje Deus manda dizer para você nessa noite, aprenda uma coisa, cuida do próximo, porque nunca lhe faltará nada, diz o Senhor dos Exércitos. Isso eu estou ministrando em uma versão do amor diferente. Porque amar o próximo, que Jesus também nos ensinou, é amar aquele que nos odeia. E abençoar aquele que nos amaldiçoa. Aí é onde mora o perigo. É onde eu sempre falo que o mandamento de Jesus é mais difícil do que o decálogo de Moisés. Porque imagina uma pessoa detonando você, falando mal de você, acabando com a tua imagem. E você tem que abençoar ela. E a irmã, sabe a irmã Joana? Sei. Nossa, a irmã Joana é muito top, né? Ela é uma moça de Deus. A irmã fala, mas irmã, ela fala mal de você. Mas eu falo bem dela. E aí você tem que orar, Senhor Deus e Pai, abre a porta para o irmão Joãozinho. Aí o irmão Pedrinho fala, mas o irmão Joãozinho fala mal de você. Por isso mesmo, estou pedindo para Deus abrir a porta para ele trabalhar. Mas não é, irmão. A Bíblia diz que eu devo amar aquele que me odeia. Porque amar aquele que me ama, isso é fácil. Falar eu te amo para quem te ama é muito fácil. O difícil é você falar eu te amo para aquele que te odeia. Camboresabai, Jobre, Nerechuia Barauá. Mas sabe por que isso acontece? Porque a igreja está alinhada, a igreja é cristocêntrica, a igreja está debaixo da verdade, e uma vez que ela está na verdade, ela está liberta do erro, e uma vez que ela está liberta do erro, ela consegue cumprir os mandamentos do eterno. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? O apóstolo Pedro disse, não vos moldeis as paixões desse mundo, mas antes buscai as que vêm do alto, porque aquilo que vem do alto nunca será tomado da igreja. Sabe que Deus manda dizer? O que vem do alto é poder, bondade, misericórdia, virtude, e o que vem do alto é a semente, como assim? A chuva, porque quando descer sobre a sua terra, o Senhor te dará uma colheita fantástica, diz o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz o que? Honra teu pai, honra tua mãe, e os teus anos de vida serão acrescentados, Deus o aumentará. Como assim, pregador? Está em Provérbios, aquele que cumpre os mandamentos do Senhor e ama o seu próximo, o Senhor aumentará teus dias e também aumentará os teus anos de vida, porque esse é o desejo de Deus, te dar o produto da oliveira. Como assim? A longevidade, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje, irmãos, eu fico vendo, esse dia eu vi um jovem, morreu com 22 anos. Falei, meu Deus, tão jovem.
E eu questionei algo referente à família dele. E eu descobri que ele só dava desgosto para a mãe dele. Deus me ensinou algo na Bíblia, que aquele que honra pai e mãe, os teus anos de vida serão prolongados. E além de prolongados, serão saudáveis. Porque, irmão, se Deus está te dando honra, Ele não vai te dar uma honra cheio de problema. Porque se está vindo um problema, não é honra. Se Ele está te dando honra, é porque você, entre aspas, mereceu, apesar que a palavra merecimento não existe na Bíblia, é dignidade, é misericórdia, é a bondade de Deus na sua vida. Você fez por onde alcançar esta honra. E aí, como Deus te deu essa longevidade, Deus te deu essa honra, o que Ele vai fazer? Ele vai cuidar da tua saúde, Ele vai cuidar da tua finança, Ele vai cuidar do seu ser, Ele vai cuidar da sua sabedoria, para que você vá longe, porque você honrou alguém. Então Paulo está falando aqui, olha, eu sei que vocês estão preparados. Por que estavam? Porque Paulo trouxe a eles a palavra. Paulo deu a eles o ensinamento. Irmãos, para vocês terem a estrutura que vocês têm hoje, pagar os aluguéis, pagar as contas, é porque vocês foram muito bem instruídos. Vocês foram muito bem alinhados pelo pastor de vocês. Porque não é fácil. Uma igreja por si só, manter o padrão, pagar aluguel, X, Y, Z. Não é fácil. Para que vocês consigam ter essa qualidade, ar-condicionado, som, a igreja sempre muito bem arrumada, para que vocês tenham essa qualidade, é porque vocês foram ensinados. Porque se vocês não fossem ensinados, a mão de vocês estava fechada. E não ia entrar recursos. Porque não ia cair recursos do governo, irmão. E nem é bom cair. Porque senão você fica amarrado. E não é bom ficar amarrado esse grupo de pessoas. O bom de tudo é ser dependente de Yeshua. O bom de tudo é ser dependente de Jeová Jiré, o Senhor da provisão, o Senhor sustentador. Porque quando alguém começa a te abençoar demais, você se amarra a ele. É horrível. Porque às vezes Deus quer usar você para repreender e a pessoa só quer receber bênção. Eu vejo, porque quando Deus manda eu mandar um áudio para a pessoa para repreender, a pessoa não me manda nenhuma mensagem dizendo, amém, meu pastor, Deus abençoe. Ela nem responde, não fala nada. Mas se eu falar para ela, irmão, eu vejo uma porta aberta. Ó, irmão, eu vejo não sei o quê. A pessoa já manda o áudio, irmão, é de Deus, eu estou orando hoje. Até chora, irmão. Mas eu mandei esses dias, eu sei que vocês estão gravando, mas não vou falar o nome. Mandei uma mensagem para um rapaz e falei para ele assim, irmão, não sei o porquê. Deus mandou enviar esse áudio para você e disse que alguns minutos atrás você estava digitando no seu celular, estava mexendo em alguma coisa estranha que Deus não se agradou. Ele não me mandou mensagem até agora para dizer, amém, meu pastor. Mas eu não sou bobo, né? Tem um ditado que diz, quem cala consente. Né? Então calou. Aí vocês ficaram quietos, agora me deu medo. Olha para teu irmão e fala, por que você ficou quieto? Então disfarça, dá um glória. Aí, viu? Disfarçaram. Aí. Teve um glória a Deus alto aí, viu? Então a Bíblia mostra o que, irmãos? Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã. Nesta parte. Para que, como já disse, possais estar prontos, pois se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos vós. Olha o que Paulo está dizendo. Graças a Deus que vocês estão preparados, para que não venham serem envergonhados. A igreja de Cristo, se ela não ouvir o som da trombeta, ela ficará envergonhada. Não é o evangelho. O evangelho fez a parte dele. O evangelho fez sua parte. A noiva subiu, mas aqui ficou. Será envergonhada. Porque muitos vão olhar para você e falar assim, ué, você não era religioso? Você não era crente? Você não ia nos cultos? Você não ofertava? Você não entregava o dízimo? Meu irmão, a pessoa ficará, e a pessoa passará pela vergonha,
Porque as pessoas olharão e dirão, mas você era da igreja, você tinha uma carteirinha, você tinha uma credencial. O que aconteceu que você ficou? A pessoa passará pela vergonha, não o evangelho, porque o evangelho já fez a sua parte. O evangelho preparou as pessoas, e os que deram ouvido à voz do Cordeiro, ouviram o som da trombeta e partiram para a Nova Jerusalém, aonde ficará glorificando o Senhor em toda a eternidade. Independente, irmão, da visão escatológica. Porque alguns são pré, outros são pós, outros são meso, não importa. Se Cristo vier antes, no meio ou depois, o que importa é que ele venha. O que importa é que ele rebate a igreja. O que importa é que ele leve a igreja embora. A minha preocupação é com aqueles que não crê. Aí o negócio pega. O Senhor está falando para você nesta noite. Deus não quer que vocês sejam pegos despreparados. Porque se pegarem vocês despreparados, serão envergonhados. Irmão, eu não gosto de orar por libertação. Mas eu fui dar o azar de orar dias atrás, a esposa do pastor caiu. Eu joguei a culpa por cima de mim para não deixar a mulher passar vergonha, mas não teve jeito. A vergonha foi tão grande que ela precisou ficar alguns dias sem aparecer na igreja, irmão. Por quê? Porque ela não estava preparada. Quando uma pessoa cai endemoniada na igreja, é bênção, porque você vai orar, vai libertar. Mas a própria pessoa se sente envergonhada. Ela se sente péssima. O marido, irmão, eu cheguei a orar para uma pessoa e caiu a esposa e o marido começou a ficar 2, 3, 4 dias estranho com a mulher dele. Eu falei, irmão, para com isso, irmão. Você é casado com a esposa, não com o demônio que estava dentro dela. O demônio já foi. A esposa voltou. Agora, se você está com raiva, achando que sua mulher traiu com o capeta, aí pede divórcio, aí não sei. Aí não tem o que fazer, né? Aí já não... Sei lá, aí vai num júri espiritual aí. Então o que o Senhor está dizendo? Até para mim que sou pastor, eu tenho que estar preparado. Porque eu já vi várias vezes pessoas caindo encapetada e a liderança tentando expulsar. Sai demônio, sai demônio, sai demônio, demônio. Não saio. E o pastor fala, então saio eu. Por quê? Porque eu não estava preparado. Esses dias atrás, um pastor do meu ministério, acabou, falta de preparação, né? Acho que talvez, sei lá, acabou pregando a pregação inteira sobre a arca, mas falando que foi Moisés. E aí ele ficou nervoso que alguém suou no ouvido dele falando de Noé, ele falou, a arca é minha, eu coloco o que eu quero. E o povo ainda falou, o bicho é grosso. E ele é do meu ministério. Lá de São José dos Campos. Fazer o que, né? Ah, pastor, mas será que não foi uma falha assim? Irmão, uma falha de errar aqui só uma palavra é uma coisa, agora a pregação inteira? Toda hora Moisés entrou na arca e saiu da arca? Será que nunca cai na ficha que tem, né? A arca era uma outra? Eu posso citar aqui Paulo sem querer, Pedro aqui sem querer, mas já falou, irmão, é Paulo. Então o Senhor está falando assim, Deus não quer nos encontrar despreparado. O apóstolo Paulo, um homem sábio, inteligente, preparado, tão capacitado, que ele chegou um dia a ponto de falar assim, vocês podem me copiar, porque eu sou a cópia de Jesus. Como assim? Eu consigo copiar Cristo, eu ando pela verdade do Cordeiro. Se vocês me copiarem, vocês vão andar dentro da vontade de Jesus. Paulo sabia que a comunhão dele era tão plena, e Jesus não repreendeu Paulo, dizendo, opa Paulo, que besteira é essa que você está falando? Não, perdão, Jesus sabia que Paulo era um homem de caráter, que Paulo estava em comunhão plena. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai levantar pessoas que você pode copiar, pessoas que você pode olhar e dizer assim, eu me espelho em fulano e ciclano. Por quê? Porque eu vejo Jesus na vida dele, eu vejo a imagem. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus vai levantar pessoas dessa igreja que vão ser copiadas. Por quê? Porque a conduta, a índole vão fazer a diferença, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, quando nós pegamos no nosso Brasil algumas personalidades não cristãs, mas são pessoas admiráveis. Você pega o Silvio Santos, a população admira ele. É uma pessoa que a população brasileira o respeita. O Ayrton Senna, que faleceu, a população brasileira o respeitava.
Alguns jogadores de futebol antigos, a população respeitava, hoje já não respeita mais. Porque hoje, todo mundo sabe que o futebol está à base de dinheiro. Se não tem dinheiro, eles não jogam. Outrora, lá no passado, a maioria dos jogadores morreram pobres, porque salários eram baixos, mas jogavam muito. Eu sempre falo, aonde o dinheiro entra, no lugar do amor, acabou a vocação, acabou o chamado, acabou a profissão que eu digo assim no caso de jogador, ou de qualquer outro. Por quê? Porque se o dinheiro falar mais alto, acabou toda a qualidade daquilo que você recebeu, que é o dom que você recebeu. Pastor, mas eu preciso receber. Sim, mas ele não pode falar mais alto do que o amor. Não é porque Deus te deu uma casa linda, que você vai passar a desprezar a casa de um irmão simples. Não é porque Deus te deu um carrão, que você não vai pegar uma carona com o irmão, que talvez o domingo, porque o seu carro, sei lá, ficou em casa, não sei. Você não vai pegar porque o carro do irmão é um carro humilde, simples. Não é porque Deus te deu uma cultura, que você consegue falar outros idiomas, e de repente o irmão que subiu no altar não sabe conjugar o verbo corretamente, e de repente ele cita uma palavra, nós fumo. Ninguém fuma na igreja, foi liberto. Mas ele usa essa palavra, e aí você critica ele. Precisamos entendermos uma coisa, somos o corpo de Cristo. E a igreja tem que saber que cada um tem uma forma, tem um jeito. Eu tenho uma maneira de falar, vocês têm uma maneira de falar, o pastor Marcelo tem outra maneira de falar. Alguns pastores são mais eloquentes, outros são mais calmos. Alguns pastores são mais medianos, outros são mais inteligentes. Agora entenda uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, dentro da sua sabedoria, da sua inteligência, ele está tentando trazer um fundamento para a igreja. E se você perceber, Paulo pouquíssimas vezes tocou no assunto de finanças. Ele só estava tocando nessa generosidade, porque ele estava ensinando, doutrinando a igreja de Corinto, mostrando como a igreja X e Y tinha um coração generoso e ajudava as outras igrejas. Meu irmão, não é pecado uma igreja, que nem se o teu pastor fizer uma ministração de uma oferta especial, porque talvez vai fazer uma reforma no templo. Não, não tem pecado. O problema é todos os cultos tocar no assunto de dinheiro. Não é ofertar, irmãos. Não é entregar o dízimo. Estou dizendo, todos os cultos parece que tudo foi feito à base de dinheiro. Está errado. O evangelho não é isto. O evangelho é para transformar, é para libertar, é para não deixar vocês despreparados para o dia que a trombeta vai soar. É para não deixar vocês despreparados quando tiver um trabalho e alguém lançar uma palavra de maldição, e vocês têm poder para repreender essa palavra de maldição. Se caso aconteça de uma pessoa cair doente, enferma em um local, e vocês estão ali como um instrumento de Deus, o Senhor vai usá-los. Então hoje o Espírito Santo está nos capacitando, o Espírito Santo está nos preparando, o Espírito Santo está dizendo, diga à igreja que eu estou preparando e capacitando, porque eu não vou deixá-los despreparados para o reino. Às vezes você pega uma pessoa de uma profissão X, você percebe que ela é despreparada. Você olha e fala assim, como que ela se formou? Como que ela conseguiu o diploma? Esse dia eu estava conversando com um economista, e eu fui tocar no assunto sobre PIB, e falando, macroeconomia, microeconomia. Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu esqueci o que é PIB. Eu falei, Primeira Igreja Batista, irmão. Aí ele, é verdade. Eu falei, nossa, economia é benção, né? Eu falei, porque a Batista é uma igreja rica, né? Então pode falar de economia, né? Primeira Igreja Batista. Né? Ele esqueceu que era PIB, irmão. Já pensou, você perguntar para o farmacêutico, o que é o nimesulida? Ele fala, eu sei que é um remédio, mas não sei para que serve, não lembro agora. Irmão, então está fazendo o que na farmácia? Se Deus te deu ciência, se prepara. Por isso que alguns profissionais ganham muito e outros não ganham, irmão. Falta de preparação. Falta de capacitação. Eu sempre disse, quem estuda sempre tem portas. Quem obedece nunca padece. A porta não se fecha para quem tem conhecimento, a porta se abre. A porta se abre, irmão.
Você vê uma pessoa, rala na faculdade para ser médico, saiu da faculdade, entrou no primeiro hospital, daqui a pouco você já vê a pessoa andando de Corolla, já andando de carrão, já andando não sei o quê, já casa boa. Por quê? Se preparou. Está preparada. Então o Senhor está dizendo, se capacita, porque vai aparecer problemas para você resolver. E se não estiver preparado, você vai perder o teu cliente, você vai perder a tua bênção. É a mesma coisa a igreja. Se a igreja não estiver preparada para ouvir o som da trombeta, pastor, mas como que eu preciso estar preparado? Arrependimento e santidade. Dá um som para mim aqui. Então a Bíblia diz assim, irmãos: portanto julguei necessário exortar a esses irmãos, aqueles que estavam, para que primeiro fossem ter convosco. Olha que prudência de Paulo. Paulo envia essas pessoas, e ele disse, portanto eu julguei necessário exortar a esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada. Então está entendendo que Paulo já tinha avisado antes para eles? Olha, deixam as vossas ofertas aí guardadas, ficam aí preparados, porque logo eu irei visitá-los, para ir buscá-la, e saber como que vocês estão. Aí Paulo fez o quê? Paulo envia alguns irmãos, para ver como está o campo, para ver como que está a situação, porque Paulo não queria chegar ali, e se sentir envergonhado, mas aí ele coloca entre aspas, não eu, mas vós, vocês. Então não é o evangelho que se envergonha, somos nós, irmão. Se uma pessoa entrar aqui e algo ela não gostar, não é ela que vai sair envergonhada, somos nós. Se amanhã o pastor for tomar um café na padaria, e aí ele pega e fala assim, ô irmão, ô fulano, domingo tem um culto poderoso na nossa igreja, queria fazer um convite para o senhor. Onde é a sua igreja? Livres em Cristo. O senhor é pastor de lá? Sim. O senhor conhece o irmão Miguelzinho? Conheço. Pede para ele passar aqui, ele tem que acertar o café. Quem vai ser envergonhado? O evangelho? Não, a igreja Livres em Cristo. Aí o pastor fala, não, ele deixou na minha conta, eu vim para isso, para pagar a conta do Miguelzinho. Aí o pastor deu uma de Miguel também. Então Paulo está dizendo assim, olha, foi por esse motivo que eu julguei necessário, ele está dizendo que o julgamento foi para ele mesmo, exortar a esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, que preparasse de antemão a vossa dádiva, que antes eu anunciei, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Meu irmão, Deus ama quem tem o amor generoso. Deus não ama avarento. Tem pessoas que não têm prazer. Eu tinha recebido uma bênção, até comentei com a minha mãe, teve um congresso na nossa igreja, e eu tinha que dar R$1.000. E eu vi que o congresso dos adolescentes, eles não tinham dinheiro em caixa, irmão. Coitado, adolescente não trabalha, é uma luta. Eu peguei e falei assim, a melhor maneira de fazer esse dinheiro, né, frutificar no reino, é abençoar o caixa deles. E eles fizeram o congresso. Inclusive até eu fiz a abertura, depois veio até o cantor Robson Monteiro, veio lá, foi uma benção, o congresso foi uma maravilha, um dos melhores congressos. Por quê, irmãos? Um jovem que é muito bem de vida na igreja, que tinha feito, né, uma promessa de dar 1.000 para o caixa da moça, não deu 450, o coração não fechou, abriu, se fechou. E tem condições. E eu vivo da obra. Eu peguei 1.000, Deus tocou no meu coração e abençoei. E fora que eu não recebi a oferta da noite, que eu não quis, falei, deixa para o caixa da igreja. A caixa da igreja, no caso, no caixa dos adolescentes, porque a nossa igreja, quando é departamento, fica para o caixa do departamento. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Só que quando você faz isso, o reino te abençoa. O reino te oferta. O reino semeia na tua vida. Alguém liga dizendo, pastor, Deus tocou no meu coração, me passa seu Pix. Pastor, Deus tocou no meu coração para patrocinar o seu livro. Pastor, Deus tocou no meu coração para pagar tal coisa. É isso que eu quero que a igreja entenda. Não há perda na casa do eterno. Tudo o que se faz, se eu demonstro amor, eu recebo amor. Se eu demonstro fidelidade, eu recebo fidelidade. Se eu semeio finanças, eu colho finanças. Se eu semeio ódio, eu também vou receber ódio. Se eu semeio pecado, eu não vou conhecer o reino do eterno. Mas hoje o Senhor manda lhe dizer, diga à igreja, não fiquem despreparados, porque em breve o Senhor irá visitar a sua igreja.
Se preparem, se capacitem no trabalho de vocês, porque chegará dias, principalmente agora, que as tecnologias cada vez mais avançadas, meu irmão, nós precisamos estarmos capacitados. Vocês percebem, uma fala do presidente da República, você viu como que acontece com o dólar? Uma fala, hein? Uma falta de capacidade, uma falta de inteligência, uma falta de prudência. Não poderia falar isso direto para o homem? Não poderia chegar lá no presidente do Banco Central, trocar uma ideia com ele, falar assim, não concordo com isso, mas não deixar cair na mídia? Uma fala, olha o que o dólar acontece. Você vai comprar um produto da Amazon, você não consegue, porque o dólar está gigante. Você vai na casa de câmbio e as pessoas, os próprios, a gente não está conseguindo vender dólar, porque ninguém quer viajar. Está muito caro. A todas as viagens que eu fiz para Israel, os dólares eram abaixo. 2,80 e pouco, 3,20 e pouco. Você viajava tranquilo. Minha primeira viagem para Israel, para 4 países, não foi mais do que 8 mil reais. Vai viajar agora só para Israel para você ver. Pega agora 4 mil e poucos dólares, só para Israel para você ver. Faz aí o cálculo financeiro. Por falta de prudência, eu não estou falando porque eu tenho alguma coisa contra o presidente, não, irmão. Estou falando de qualquer presidente que já passou por ali. Até o ex também, que passou também, falta de prudência, falava o que não devia. Falta de capacidade. Às vezes o pastor da igreja precisa falar algo, mas ele chama no particular. Chama no particular e conversa. Eu sempre falo, altar não é lugar de desabafo. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de pregação. Altar é lugar de ministração. Altar é lugar de preparar a noiva. Quando eu precisar falar com fulano, ciclano, eu chamo no particular. Aí Paulo está dizendo assim, olha, em outras palavras, para que eu não viesse a acontecer qualquer imprevisto, e eu ter que repreendê-los, então eu enviei alguém antecipadamente, para ver como vocês estavam, para vocês poderem fazer com generosidade o que eu pedi para vocês antes. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Meu irmão, a Bíblia diz em Gênesis 26, 12, que Isaac semeou uma semente, e Deus deu 100 por 1, em outras palavras, de cada uma semente que ele planta, não é que Isaac trouxe uma semente, plantou e... Não, Isaac semeou bastante. Só que de cada uma semente que ele plantava na terra, Deus olhava para aquela semente e falava assim, semente, você vai gerar 100. Ele foi se tornando grande, ele foi se tornando próspero, a ponto do rei chamar ele e dizer assim, você não tem como ir embora da minha terra? Ele falou, por quê? Porque tudo que você faz, o seu Deus está te abençoando. E você se tornou mais rico e mais poderoso do que o rei. Sabe que existem pessoas, irmão, que são funcionários, que são mais prósperos do que o patrão. O patrão está entupido de dívida, mas o funcionário tem até dinheiro guardado na conta. Sabe por quê? Porque Deus deu a... O Senhor colocou a chuva temporânea, a chuva seródia, e quando ele encontrou a semente, ele fez você colher o que você plantou. Então nesta noite Deus manda dizer, prosperidade não é riqueza, prosperidade é pegar todas as áreas da vida, que constitui o ser humano como um todo, conforme a psicologia diz, e você viver com alegria, viver em paz com a tua família, viver em paz com a tua sociedade, você poder passear, você poder ir para a academia, você poder viajar, você vir para a igreja, você ter seu carro, você ter sua casa, você ter seus negócios. Sabe o que o Senhor está dizendo? Hoje Deus irá prosperar a igreja em todos os sentidos, e principalmente na vida espiritual, para que possa chegar o dia que ela vai conseguir ser ungida para ouvir o som da linda trombeta, para cumprir a palavra, que no piscar de olhos os mortos ressuscitarão primeiro. Irmão, quando a Bíblia fala piscar de olhos, cuidado, tá? Tem uma música do Jefferson Swell, que é um cantor, e a menina cantam muito, uma bênção. Nossa, eles são uma bênção. Mora ali em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Mas a letra está errada. A Bíblia não fala que o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos. A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos será no piscar de olhos. E os vivos serão juntamente transformados. E com os ressuscitados,
partirão para a Nova Jerusalém. Pode acontecer que não dê nem tempo de piscar olhos? Pode, irmão, porque a Bíblia deixa bem claro que na verdade não tem a palavra arrebatamento, mas tem a palavra harpaz. Harpaz significa tomar em ato de violência. Deus vai arrancar a igreja violentamente da terra. E claro que para arrancar a igreja violentamente da terra, não vai ter que demorar 10, 50 dias não. Então pode ser que seja até antes do piscar de olhos. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o piscar de olhos é para aqueles que estão mortos, que vão ser ressuscitados. Mas os vivos serão transformados, vão passar por uma glorificação para quebrar a lei dessa gravidade e entrar pelos portais eternos para reconhecer o Rei da Glória. Paulo disse à igreja de Filipos: olha, Jesus sendo em forma de Deus, se esvaziou-se de si próprio, tomando a forma de servo, se humilhando com morte de cruz, para glorificar o seu Pai. Mas ao terceiro dia, o seu Pai o ressuscitou e deu a ele um nome que está acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Rei da Glória. O próprio Jesus semeou, glorificando o Pai. E o Pai o glorificou. E agora a igreja vai ser glorificada no arrebatamento. Então Paulo está dizendo assim, olha, aquele que planta pouco, pouco também ceifará. Paulo está usando a agricultura. Sim. Se eu planto, irmãos, uma única semente de um fruto, eu vou colher pouco. Mas se eu pego todo o meu plantio, todo o meu terreno, e eu planto em tudo, sei lá, se tem 40 metros quadrados, e eu usei os 40 metros quadrados para plantar, a proporção da riqueza minha vai ser maior, porque eu plantei. Agora você está entendendo que quem ora muito recebe, e quem ora pouco não recebe? Às vezes o pessoal pergunta, pastor, já vi Deus te usar muito nos dons, muito profundo, mas por quê? Quem se consagra, alcança. Quem vive uma vida comum não o recebe, irmãos. Porque o Senhor ama aqueles que o buscam. E a Bíblia deixa bem claro que aqueles que o buscar, vai achar o Senhor. Sabe que Deus manda lhe dizer nessa noite? Não é quando se busca na madrugada que as pessoas, já vi pregador dizendo, irmão, que de madrugada a fila é menor. Não é que a fila é menor, irmãos. É que na realidade a igreja precisa saber de uma coisa. A noite é uma renúncia. Quando você abre mão do teu sono, você abre mão do seu descanso para buscar a presença do Eterno, não é que diminuiu a fila. Deus não precisa disso. Deus é poderoso para responder qualquer um, a qualquer hora. Ele só quer que você entenda que quando há renúncia, você renuncia a algo, o céu se prepara para te dar um milagre, para te dar a tua vitória, para entregar a tua bênção. Então nesta noite Deus está dizendo, filho, aprenda a renunciar, porque eu quero entrar no teu histórico, eu quero mudar seu cativeiro em honra, eu quero tirar você da vergonha, colocar numa proporção de bênção. O número 14 é o número da proporção da bênção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que quando Elias partiu, o Senhor usou a vida do próprio Eliseu, dizendo assim, ele falou assim, pede algo antes que eu vá embora para o Pai. Ele falou assim, tá bom, eu quero que você me dê a unção dobrada do seu espírito. Ele falou, dura coisa tu me pediste, mas todavia, se contemplar o que vai acontecer, será concedido o que você me pediu. Sabe o que eu quero que você entenda? A Bíblia diz que então Elias fez 7 milagres, mas Eliseu fez 14, porção dobrada. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Da geração de Davi até a geração de Jesus, passou 14 gerações, unção dobrada. Por quê? Jesus era a glória da segunda casa, que é maior do que o templo. Sabe que Deus manda dizer? Que Jesus é maior do que a Igreja Livres em Cristo, é maior do que a Assembleia de Deus, é maior do que a Deus é amor. Jesus é a nocanda chando que vassai, urishanderra, oh deganderra. Oh glória! Ora xandarrasto como devácia, urihandarashuribi como devácia. Sabe que o Senhor está dizendo? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Abra essa casa, porque Ele vai fazer morada, diz o Senhor dos Exércitos. Chorebaraxandarahandarashuribi como devácia. Oh, Jememboki mai Jose me rebaixo ideha, uideresu idehanderrácia. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza. Sabia que Deus odeia, irmão? Ele se aborrece, Ele abomina quando você faz algo com raiva, quando você faz algo por obrigação. Às vezes eu falo, se você for para o culto por obrigação, não vai não, irmão, fica em casa. Você tem o Netflix? Vai lá, assiste um filme. É sério. Não vem para a igreja por obrigação não. Vem por amor. Diga, Senhor, eu não te adoro. Não é para vocês falar, eu estou dizendo assim.
Diga: Senhor, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Mesmo que o meu dia não foi produtivo, mas eu vou te adorar. Mesmo que o meu dia não vendi nenhum produto, mas eu vou te adorar. Mesmo que o meu dia furou o pneu, deu problema no motor do carro, sei lá, me deu um monte de processo, tomei, o pessoal começou a me caluniar, sei lá, não sei, meu Deus, mas eu vou te adorar. Aprenda algo, irmãos. Ele está deixando bem claro que ele não aceita que faça com tristeza ou por necessidade. Pois Deus ama quem dá com alegria. Porque alegria não é fator externo. Alegria é um fruto concebido pelo Espírito Santo, irmãos. Existem duas maneiras de receber alegria: o Espírito Santo e quando você faz atividade física. Porque o seu organismo produz uma substância que faz de novo feliz. Ah, pastor, mas quando eu ganho um carrão, fico alegre. Sim, se amanhã o pneu furou, você chora. Ah, pastor, o dia que Deus me der uma esposa, eu vou ficar feliz. Sim, só que se amanhã ela amarrar a cara, você vai pedir oração para o pastor Diego. Agora, se o teu corpo produzir a substância que te traz alegria, meu filho, pode bater o vento que for. Você está tão bem, mas você está tão feliz, que não tem nada que te derruba. Você está como o Salmo 125. Aqueles que habitam, derecando, orevá, ou melhor dizendo, a Bíblia deixa bem claro que nós somos como os montes de Sião, não se abalamos, mas permanecemos para... Salmo 121, eleva teus olhos para os montes, porque lá do alto ele virá o socorro. Por que o monte não vem do socorro? Porque o socorro, melhor dizendo, não vem do monte, porque lá no monte havia as divindades, os deuses, as imagens. O povo olhava para o alto e clamava para a sua divindade, Nisroque, Rimon, as divindades que tinha lá. Sabe que Deus está dizendo? Olhe para os montes, mas não é do monte que virá o socorro, virá lá do alto daquele que criou os céus e a terra. Sabe que o Senhor está dizendo? Pode viver, pode trabalhar, pode estudar, mas o teu socorro não virá do governo federal, o teu socorro do Senhor que criou os céus e criaste a terra. O nosso socorro vem do eterno Deus, irmão. Porque as nossas leis toda hora alteram, mudam. Quem cuida da igreja é Jesus de Nazaré. Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. A igreja precisa entender uma coisa: ela tem uma proteção divina, pode levantar as leis que quiserem. Não é porque um fulano morreu, outro ciclano morreu, outro porque mataram, ou porque exterminaram, outro porque exilaram, não. Aqui quando fala, né, dizimar, está errado porque é um verbo transitivo direto. Dizimar, na verdade, na época, se falava dizimar porque quando ia dizimar as pessoas, dizimava de 10 em 10, né? Por isso que o pessoal diz que o dízimo surgiu da palavra dizimar. Mas na verdade não tem nada a ver, porque isso aí foi do latim. Isso aí não tem nada a ver. O dízimo é bíblico. Por isso que o certo é falar, devolver o dízimo. Porque quando você fala, eu vou dizimar, você está dizendo, eu vou matar de 10 em 10. E tem gente que mata mesmo, né? Tira 10 crentes da igreja. Quem já fez fofoca e tirou o crente da igreja? Ninguém? Eita, a igreja de Jesus, hein? O gostoso é quando a pessoa fala, vou levantar a mão nada. Eu não sei, irmão. Pode ser que eu já falei alguma coisa e alguém se afastou também, né? Não sei. Eu me policio, mas pode ser que no passado ocorreu. Eu já fui líder de departamentos, né? Já fui líder de mocidade, já dei aula de escola dominical, não sei, pode ser que a gente falamos alguma coisa e erramos, né? Nunca sabemos, né? Então a Bíblia diz, para mim poder continuar e entregar o que Deus está mandando. Olha o que ele está falando. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres. Sua justiça permanece para sempre. Irmãos, as espigas de milhos, ou trigo, ou o que seja, o que estivesse no plantio, a Bíblia diz que o fruto que cair da árvore e ficar no chão, o dono daquele plantio não pode pegar aquele fruto. Tem que deixar para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. O que ele estava dizendo? Eu enviei o vento, eu espalhei para que pudesse cair esses frutos, para que os pobres também tivessem o de comer. Sabe que Deus manda dizer? Se eu posso e tenho, eu tenho que estender a mão para o necessitado. É isso que o Senhor está falando.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz por nós, e deem graças a Deus. Sabe o que eu quero que vocês entendam nesse dia de hoje? Só dessa igreja socorrer as igrejas necessitadas, principalmente a igreja que estava em Jerusalém de Tiago, só de estender a mão, de socorrer, você não sabe o quanto Deus prospera, o quanto Deus enriquece a vida de um cristão. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes batistas, presbiterianos, você pode perceber, a grande maioria são prósperos, os irmãos da congregação cristã. Por quê? Porque aprenderam a semear, aprenderam a levantar o caído, aprenderam a investir em Moçambique, investir lá em Angola, ajudar os missionários. Só que nós pentecostais temos um defeito muito grande: nós só oramos e não ofertamos. Mas a partir de agora, Deus irá levantar uma nação diferente, que tem o coração generoso, que vai entender que o dinheiro que Deus te deu não é só para você usufruir para si, mas é para socorrer os necessitados, para socorrer as viúvas, para socorrer os órfãos, para socorrer os pobres, porque tudo que você fizer, o Senhor vai te abençoar, vai te prosperar, o Senhor te dará saúde, o Senhor não vai permitir que nenhum devorador toque nos teus negócios. Chamam por essa bawa, esbembo kenesawa heavy low prekinahau, esmirijom derestuidehai, jorbika mai jopres mekhe propibarwago hovilai gopisma, esmerechemen go bihai wembarosnawa. Isborkimam doroswi kamdaragam dorashwi deha isberg nileswi gamarandos daramanchwi desmai chomem boresugi na resto colobotirebedácia Stukobotrik na rasto colobotirebejai ismaramburi cantorimaraswi de canto remarashwi dehai. Aquele jovem moreno que está lá no fundo de Barba, assim, ó, põe em pé, fazendo favor. O jovem. Como eu não vou pregar agora, eu não vou gritar, só melhora para mim o som, fazendo favor. Glória a Deus. Quando eu olhei para o irmão, o Senhor disse assim: filho, avisa o meu servo nesta noite, desta maneira Deus manda te avisar. Não se sinta inferior a ninguém, porque o Deus que tu veio buscar é poderoso para tirá-lo da onde está, o estágio que vive, e colocar num estágio melhor da sua história. O Espírito do Eterno pediu para te avisar: Camburichergi, esbaracantorefaço, comontriheiberechamacantoremarhasubidehai. Deus irá abrir, não é irá no sentido de ficar nervoso com você, vai abrir uma grande porta, e essa porta eu lhe vi você dentro, e você dizia: é maior do que a porta antiga. Deus manda lhe dizer: vou te dar uma qualidade abençoada, para que tu viva bem, e também faça com que pessoas da tua parentela vivam bem junto com a bênção que o Senhor te dará. O Espírito de Deus pediu para te dizer que Deus vai limpar algo teu, vai te deixar totalmente tranquilo, para que você não se preocupe com o dia do amanhã. Nada de condenação chega. A mão do Senhor está cuidando de algo que você precisa. E Ele pediu para dizer nesta noite: vigia muito com aqueles que dizem ser amigos. O Senhor está tirando do teu caminho o que não presta. Vai ficar somente o que é de Deus. E outra coisa, anda na verdade. Eu olhei para o teu rosto e Deus disse: não vai vir na minha casa só para sentar e ouvir a palavra. Eu lhe vi, Deus te preparando para ser alguém que vai propagar o evangelho da verdade de Senhor Deus. Te assenta, jovem. Jesus te ama, diz o Senhor Deus. Cherebaranjore canto, revassuri bicolobodere barachando rebarabashuri bicandaracia, shuribider que narrasuri bicolobodere bando, stucamanto canahassu, omboroshinahassuri bicomontrecai, esturibijo que narrasuri borcomontrefacia, canto reba narrassubi onderesh narrasuri colobogergia, esmeclo pregi maigo, endelesmi amboregulawa, esmagelofrebi pergi engolosvega, eseremichomine heswi golobre engalahwe, hetsgomi Prigilai gaf de prey ingotis meires bihai. Sim, Pai, grande Deus, sim, Pai, grande Deus, Turebi na sub de Récia, grande Deus, sim, Cristo, grande Deus, grande Deus, Chorebe Jork na rasturi bicom entreface, grande Deus. Aquela moça de blusa no meio, uma blusa preta e meio clara assim do lado, tá do lado, acho que do esposo ali, ó, a senhora de cabelo preto, de óculos, põe em pé, por favor. Mas não precisava tirar o óculos, não. Ou você não me enxerga?
Quando eu olhei para a senhora, Deus disse dessa maneira: diga para aquela minha filha que eu estou visitando a coluna dela. O Senhor Deus pediu para eu dizer que está visitando sua coluna. E na visão que Deus me deu, eu vi nitidamente Ele dizendo assim: vou cuidar das vértebras para não travar a sua... Sim, Deus. Sim, sim. Ele disse que se travar a coluna da senhora, a senhora vai ficar de cama. E o Espírito de Deus disse: diga a ela, a pressão é muito forte. O Espírito do Senhor está indo ao encontro de algo de 14 dias atrás. Parece que o Senhor vai resolver um problema rapidamente. Eu lhe vejo num culto de domingo agradecendo a Jesus, não em cima de um altar, mas agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado. Naquele culto profético, naquela noite, o Senhor falou comigo e o Senhor cumpriu a palavra. Deus pediu para avisá-la: aguarde, porque eu vou lhe fazer uma poderosa surpresa, a qual nem imagina que vai acontecer. O Senhor mandou dizer: logo logo, a senhora vai sentir uma diferença muito boa na tua coluna. E Ele pediu para dizer: de algo atrás, de 14 dias atrás, o Senhor vai resolver. E eu vi a senhora agradecendo a Deus, dizendo assim, num pleno domingo: Deus fez uma obra e fez a promessa se cumprir. Te assenta, receba a graça, a bênção e a promessa, diz o Senhor Deus. Kalavashuri bikolobojere marhasuri bikantore malabashai sprekne memborki mesma amborki place magolopripi barwaswiha skomencherge plague maigo engelchei engelleifer pregs maigo. Aquela senhora que está lá no fundo, não sei se ela é obreira, que está sentada lá. A senhora é obreira da igreja? É. O Senhor Deus pediu para dizer que por esses dias à frente, Deus vai usar a senhora. E nesse usar é para dar um abraço numa mulher. O Senhor disse que vai tocar no teu coração, vai entrar uma pessoa aqui na igreja, a senhora vai dar um abraço nessa mulher. E quando a senhora abraçar essa mulher, eu vi nitidamente ela recebendo o Espírito Santo. Eu via ela manifestando o Espírito Santo dentro dela, e ela chorando, e ela sendo quebrantada. Pastor, mas pastor, como que eu vou saber quem é a pessoa? Na hora que Deus colocar, essa pessoa vai entrar, Ele vai colocar no seu coração. A senhora pergunta o nome dela. O nome dela, segundo Deus, fala que é o nome comum, que é o nome de Maria. Mas o Senhor manda dizer que essa pessoa, ela vem de uma linhagem de hospital, derecanto, ribalabachai, de uma área de saúde, derecanto, riva subderrécia, canto, ribalabachai, esturibicanto, revassai. Segundo Deus fala que tem o nome de Maria, a pessoa, e o Senhor mostrava tu dando um abraço nela, e ela saindo da casa do Senhor transformada pela palavra, decanto, derrécia. Então lembra que logo logo Ele vai te usar para abraçar uma pessoa chamada Maria. Segundo Deus fala que ela é da área de saúde, da área de hospital, decanto, reva e o Senhor falou assim: avisa agora a minha serva, dentro de poucos dias o Senhor Deus irá junto com a senhora no local, e esses documentos particulares serão totalmente revisados e resolvidos. Parece que o Senhor vai colocar algo na mão da senhora, e a senhora vai poder chegar e falar assim: pastor, abençoa algo aqui, estenda as mãos, porque Deus nos garantiu a nossa vitória. Assim diz o Senhor: o que é direito de vocês, ninguém toma. E Ele pediu para dizer: alguém da tua parentela irá pedir perdão de uma situação, e eu vi a paz reinando de novo para a senhora dormir em paz. Te assenta, receba a bênção e adore o Senhor Deus essa noite. Grande Deus, sim, Pai. Esse irmão aqui, ó, põe em pé. Qual é o seu nome? Oi? Bill? Ah, Darley. Ah, de Bill. Se você vê alguém passando com um pintinho aqui na igreja assim, ó, não reclama, né? Se alguém mandar uma mensagem no WhatsApp, né? O Senhor... Aí você me quebra. O Senhor Deus pediu para avisá-lo nessa noite que Deus está preparando uma folha, e essa folha ela vai ser totalmente regularizada a favor do irmão e da sua família. Deus manda dizer: quem puxou, ou melhor dizendo, quem preparou o tapete para puxar, vai cair nele, porque tu fica em pé. Porque foi Deus que abriu, foi Deus que colocou, foi Deus que firmou, foi Deus que manteve. E Ele manda dizer nessa noite: o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Significa que a prova está terminando. Assim te diz o Todo-Poderoso Deus. Não se preocupa não. Armaram uma cilada, tapete, vão puxar,
mas você não vai cair porque você não vai estar no tapete. O Senhor vai te proteger e vai colocar algo que seria para alguém administrar, o irmão que vai administrar. E eu vi nitidamente o irmão dizendo: obrigado pelo presente que o Senhor me preparou. Assim te diz o Senhor Deus: estou visitando nesta noite a saúde do teu pâncreas. Senhor Deus manda falar que se Deus não fizer isso, a glicose vai estourar, isso não é bom, e o Senhor está cuidando da sua saúde. Te assenta, receba a graça, a bênção e adore o Cordeiro de Deus. Wender Hasse, aquele jovem moreno que está ali, um menino novinho, parece aqueles black americanos, cabelo power, olhou para o lado, olhou para mim, olhou para o lado de novo, olhou para mim, fez o eu, põe em pé, dá glória, dá glória. Oi? Amém. Fala: Palmeiras não tem mundial. Pronto. Você é palmeirense? Ah, tá. Você torce para que time? Corinthians? Eu não torço para ninguém, mas pelo que eu sei, o Corinthians não está bem também não, né? São fases, né, irmão? São fases, né? Cada ano tem um clube sempre que está com uma fase ruim, né? É complicado. Agora não sei quem está lá em primeiro, porque eu não estou assistindo o jogo, mas é normal, tem época que o Corinthians está bombando, tem época que o Palmeiras está bombando, tem época que... Teve uma época que até a Portuguesa bombava, né? Hoje ninguém não escuta nem falar, né? Hoje o estádio da Portuguesa virou só culto. Só culto. Né? Quando eu olhei para você, jovem, o Senhor me mostrou duas coisas. Eu vi muitas notas musicais descendo sobre você. E essas notas musicais desciam. Deus te pegava, te moldava. Tem uma palavra, talvez você é novo, você vai entender. Uma palavra que está ali na passagem de Elias, que ela é hebraica, chama kerit ou kiriat. Que do hebraico, isso eu estou falando da transliteração. A palavra em si original é panarrevala. Significa o quê? Moldar, cortar e colocar no tamanho certo. Deus manda avisá-lo que Deus está te moldando, está te preparando, jovem. Eu vi as notas musicais descendo, as cifras musicais, e Deus te preparando para ser um músico do reino dele, diz o Senhor Deus. Segunda visão, ele falou assim: vou te dar sabedoria, porque Deus vai colocar você no local que pai, mãe, tio, tia não vai precisar pagar. Você vai passar direto, e você vai conseguir adquirir o conhecimento que você quer, diz o Senhor dos Exércitos, porque Deus irá te dar sabedoria. Ele só pediu para dizer uma coisa: nunca vire as costas para o Evangelho, anda na verdade que Jesus te ama. Te assenta, receba a graça e a bênção, diz o Senhor Deus. Esse jovem que coçou os olhos, mexeu no óculos, falou eu, vai dizer glória. Você é de qual igreja? Daqui? Glória a Deus. A menina aqui do teclado, é teclado? É teclado, né? Ah, não dá risada, né? Você é séria? Às vezes? Oi? Ah, rapaz, eu fui brincar com uma irmã. Uma irmã pequenininha, lá em Arapongas, bem baixinha. Foi brincar com a irmã estava também tocando instrumento. Depois que ele saiu lá fora, a irmã pegou, falou: pastor, o senhor olhando para mim assim, o que o senhor imagina qual que é a minha profissão? Eu falei: não sei, não sei. Trabalhando, não sei, agricultura, não sei. Ela falou: e se eu falar para o senhor que eu sou policial? Eu falei: caiu a casa. Ela: não precisa ficar preocupado não, pastor. Irmão, não dava para acreditar. Você olhando para a moça, ela mostrou as fotos, mostrou tudo. Era policial militar, acredita? Ela não, né? Quando eu olhei para você, meu irmão, Deus me disse assim, 2 Coríntios capítulo 9, quem semeia pouco, pouco colhe. O irmão vai ter uma colheita de janeiro, fevereiro e março, mas essa colheita agora vai vir em agosto, setembro e outubro. O Senhor está preparando algo que vai mexer nas tuas finanças, e o Senhor disse: tudo que você planta, você colhe. Avisa meu filho nessa noite, que daqui a alguns dias vou colocar no teu coração algo para fazer pelo reino. Faça, porque depois disso, aquilo que está bloqueado, aquilo que embaraçou, eu faço isso, eu libero, e aí chega em vossas mãos. Calavar-se canto, rebalabalabachai, esturibicomontrefaz. Deus mandou dizer: não tem nenhuma burocracia na terra que impeça quando eu declaro: vá para a mão do meu filho. Senhor Deus mandou lhe dizer: logo logo vou colocar algo no teu coração para fazer pelo reino. Faça, porque eu vou liberar o que embaraçou, chegará em vossas mãos. E ele pediu para dizer nesta noite: avisa meu filho que eu estou cuidando da saúde dele, estou melhorando a qualidade das células de defesa do organismo do rapaz. E ele disse que o amado vai trocar algo para melhor, para algo um pouco mais caro, mas é bênção para a sua família, diz o Senhor Deus. Te assenta e adore o Senhor Deus essa noite.
Sim, Pai. Deremala shuribico montrefácia. Xamboquinagawa suribico bochere vassal. Stuki mebre place bike hopri pic now a stork neglia barowa esmere cho me cli boris magop cheb spec blai remetuis me lay have run beyond the rest with the. O Senhor fala para o pastor Diego, avisa meu servo que uma promessa antiga vai se cumprir. Essa promessa foi feita por algum profeta do Senhor, através do próprio Deus, através de um profeta, e ele disse que essa promessa vai cumprir. Ele falou assim: não se preocupe, alguns corações em algumas vezes são endurecidos mesmo, mas tudo isso é para, na verdade, manifestação da glória do Senhor Deus. Deus manda dizer que a promessa que Ele fez irá cumprir. Tudo que vocês gastam, vocês vão futuramente gastar naquilo que o Senhor dará para vocês. O Senhor mandou avisá-los nessa noite: não se preocupe, que Deus falou assim: o amado não ficará envergonhado. O amado vai poder olhar e dizer: Deus cumpriu a palavra. Ele vai trazer algo na mão de vocês. Ele vai trazer, vocês vão olhar e falar assim: meu Deus do céu, como Deus é fiel. Deus falou: eu vou colocar na mão de vocês. Vai chegar e vocês vão poder falar assim: o que nós gastávamos, agora gastamos para aquilo que é nosso. O Espírito de Deus que revela pediu para avisar que Deus está renovando uma aliança com alguma coisa da área de prefeitura, de estado. Deus está renovando uma aliança, e o Senhor mandou dizer que o inimigo ia mexer em algo, e nesse mexer era para tirar algo teu. E Deus falou: não vou deixar, eu não quero tirar da mão do meu filho, vou permanecer com ele, porque ele faz trabalho correto, diz o Senhor Deus. E outra coisa, por esses dias Deus vai dar um sonho de um projeto para uma mulher chamada Rose, e ela vai procurar o Senhor e fala assim: pastor, mas é engraçado que ela não chama o Senhor de pastor, ela chama, não sei, estranho, ela, pela visão que Deus me deu, ela chamava o Senhor de outra forma, mas eu prefiro não falar. E o Senhor falava assim, ela vai falar assim: olha, sonhei com o projeto assim da igreja. Deus mandou dizer: vou confirmar através de uma pessoa que eu vou dar um sonho por nome de Rose, diz o Senhor Deus. E o Senhor Deus só pediu para avisar: não se preocupe, o mesmo Deus de São Paulo é o Deus de Itapetininga, e ele manda dizer que também é o Deus da cidade de Santos. Não sei porque ele fala isso, canto rebalabachai. E o Senhor falou assim: fala para o meu filho, estou cuidando daquele que leva teu sangue, não se preocupa, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor falou assim: não se preocupe, eu levantei alguns faraó para endurecer o coração, é porque o que eu vou fazer é maior e mais poderoso, diz o Senhor Deus. Receba a bênção e adore o Senhor Deus. E para saber que Deus é Deus, por esses dias um homem vai entrar em contato com o Senhor, vai entrar assim e falar assim: pastor, eu queria que o Senhor fizesse uma oração por mim. Ele vai pedir uma oração, e quando o Senhor estiver orando, Deus diz assim, que Deus vai falar assim no seu coração: fala para ele que Deus irá curar a Conceição. Um homem vai entrar em contato com o Senhor e ele vai pedir uma oração. Segundo Deus fala, esse homem ele vai falar com o Senhor, e o Senhor vai falar para esse: ó, e Deus está visitando aí a tua esposa Conceição. Não sei quem é, mas o Senhor vai falar para esse homem que Deus está visitando a esposa dele chamada Conceição, e que Deus irá curar a mulher dele, diz o Senhor Deus. Sim, Pai grande Deus, sim, Pai grande Deus. My God, please, aquela senhora ali que está de óculos, uma blusinha meio cor de tijolo, tirou o óculos, põe em pé. Por que tirou o óculos para me ver? Eu não entendo. Será que está vendo que não presta aqui? Qual é o seu nome? Oi? Edneia. Eita, o nome de uma pastora que eu ali de São Miguel Paulista. O Senhor pediu para avisar a irmã em Cristo que o Senhor chama Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura. O Senhor teu Deus não está curando a doença, está curando a tua alma. O Senhor teu Deus está refrigerando a tua alma. Segundo o Salmo 23, deixa bem claro, quando o salmista pediu para que Deus refrigerasse a alma dele: o Senhor está refrigerando tua alma nesta noite. O Edere canto revassawa, e ele falou assim: alegra-te, porque vou gerar paz. A paz vem dentro da tua alma para expor para o lado de fora, diz o Senhor. Segunda visão, eu lhe vi dentro de uma casa, sentada, jantando, conversando com todo mundo, e de repente você dizia: agora eu quero contar para vocês o que Deus fez. Parece que em breve, um período de 2 meses, a senhora vai notificar a tua família de um milagre. Te assenta, receba a bênção. Jesus te ama, diz o Senhor Deus. Aquela senhora de óculos, cabelo branco, cabelo tá branco, mas a senhora ainda é nova. Põe em pé, por favor. A senhora ainda tem a aparência de uma mulher nova ainda. Tem quantos anos? Tá velha. Vamos lá. É brincadeira, mas é só para dar risada. É só para dar risada. Porque a minha vozinha já está caminhando por 91 já.
É só para brincar, tá? Não, porque tem gente que fica brava. Ixi, pelo amor de Deus. Tem gente que fica atacada, né? Ah, a irmã não dá risada, menina, meu Deus do céu. Pastor, eu vou na Universal pegar um pouquinho de azeite, eu vou trazer o azeite. Eu vou ungir essa menina com a unção da alegria. Já que eu não creio, a Universal tem, eu tomo a deles e creio na deles. E a menina tem um cabelo tão bonito, né? E o pessoal faz aquela chapinha, né? O cabelo dela é da hora, né? O Senhor pediu... Não, porque cabelo é bonito, aquela colada assim, é legal, né? É seu, né? Ah, tá. Não sei, porque tem uns que é comprado, não é? Não tem uns calicalão aí? Pai, é engraçado, né? Nem nisso eu consigo colocar, né? Porque não tem lugar para prender. Que luta. E quando eu passo no ventilador, eu falo, oh, meu Deus, mexe aí, mexe. Nada, irmão, nada, raiva. Eu olhei para a senhora e Deus mandou dizer assim: a senhora não vai chegar à tua velhice com labirintite. A senhora chegará à tua velhice com saúde. Ah, pastor, mas eu tenho dores. Dores todo mundo tem, irmã. E dores é parte boa. Por quê? Porque se a perna está doendo, tem sinal que a perna existe. O Espírito de Deus pediu para dizer que Ele não lhe permitirá chegar com labirintite. A senhora não terá vertigem, não terá dificuldade para deitar e nem levantar. O Espírito de Deus está fazendo essa aliança com a senhora, se a senhora permanecer firme na verdade. Ele pediu para dizer que uma pessoa da sua família, que a senhora ama muito, que preocupou, não irá mais preocupar. Pastor, porque vai morrer? Não, é porque agora vai trazer orgulho. O Senhor Deus está amadurecendo a atitude de alguém em breve. Te assenta, recebe a graça e a bênção, diz o Senhor Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. O irmão ali, acho que é pastor, né? É pastor, né? Põe em pé. Eu sei que eu já te vi algumas vezes, mas não lembro teu nome. Paulo. O Senhor Deus pediu para avisar que Ele está indo ao encontro de pessoas da sua família, que você ama muito. Não sei se já tem pessoas da sua família que casou, se ainda mora tudo com você, mas Deus manda dizer que Ele está visitando pessoas da sua família. Daqui a alguns dias, não sei quem é, mas uma jovem vai ligar para você, ela vai estar na região de Osasco, diz o Senhor Deus. Eu não sei se ela vai estar passando por ali, ou se vai estar trabalhando, ou sei lá, ou se vai para o shopping, não sei. Ela vai ligar da região de Osasco. E parece que uma notícia maravilhosa vai chegar. E eu lhe vi você bem feliz de verdade. Muito feliz de verdade. Diz o Senhor, não se preocupe, se a porta fechar eu abro, mas não vai fechar. Eu vou te ajudar a passar pelo vale. Depois do vale vem outro vale, mas aí é o vale do Beraca. Beraca é a palavra hebraica que significa o vale do louvor, o vale da bênção. Assim te diz o Senhor, passa 3 períodos da fase. Passou por um, o segundo vai passar agora, o terceiro você vai vencer. E eu vi você vivendo um tempo maravilhoso na sua vida pessoal, no seu sentimento e nas suas finanças, diz o Senhor. Mas a pessoa que vai entrar em contato, que ela vai estar ali na região de Osasco, vai te notificar de algo muito importante na sua vida. Te assenta, o Senhor te ama, diz o Senhor Deus. Grande Deus, sim, Pai. Essa senhora aqui, ó. Eu tô assustado, Quando a gente vai entregar uma revelação na Assembleia, a pessoa não fala eu, não. Ela fala, eita glória! Parece que ela estava esperando já. E quando eu vou numa igreja tradicional, que eu peço para a pessoa ficar em pé e entregar a revelação, mas para que ficar em pé, pastor? Eu falo, tenho revelação para entregar. Revelação? Aí depois você entrega, a pessoa sai chorando. Mas não é costume, né? Você não está acostumado, né? O Senhor pediu para avisá-la nesta noite. Artrose, descalcificação e osso. Eu vi nitidamente Deus pegando a senhora e Deus dizendo assim: eu te quero em pé. Eu não quero o teu tempo sentada ou deitada, a não ser para dormir. Eu quero você em pé. O Espírito de Deus que revela e que não se engana. Estás recuperando hoje a tua saúde. Estás recuperando hoje um procedimento. Porque assim diz Deus: se eu quisesse ter recolhido, eu tinha te recolhido lá atrás. Se eu não recolhi lá atrás, é porque eu quero te curar.
E se eu quero te curar, eu quero que você tenha fé. De Câmbora, Subiabara, Canto de Vaz. Porque ne please, Mike Lopper, Previs, Mike Helai. O pai de Públio só foi curado, segundo a Bíblia fala, porque Públio teve fé em Cristo e acreditou em Paulo. E Paulo foi lá e curou o pai dele, de Leplai. E depois disso a fé estendeu para toda a vizinhança. Toda a vizinhança foi curada. De Câmbora, Ismaelai. Então Deus falou assim, diga para ela que eu estou visitando as dores, arrancando. Estou visitando as células e abençoando. Estou visitando para a senhora não ficar mais tempo sentada ou deitada. Quero você mais tempo em pé, sabendo que sou Deus da tua saúde, diz o Senhor Deus. E hoje o Senhor está visitando a tua mente. Deus está visitando tua mente, tua saúde mental. Nesta noite, eis que o Senhor teu Deus te dará alegria e paz. Te assenta, receba a bênção e adore o Senhor Deus. Meus irmãos em Cristo, deixa eu fazer uma pergunta, porque já é 10 horas, senão vocês têm que trabalhar amanhã. Quem trabalha amanhã? Quem está desempregado aí? Pouca gente, né? Quem não quer trabalhar na vida? O jovem aqui, toma posse. Fazer igual na igreja de Deus e Amor. Tem 9 pessoas aqui que precisam de um milagre. A pessoa levanta, amém, toma posse. Amém, toma posse. Então o jovem quer tomar posse. Você tem quantos anos, filho? É amigo do Lula, 13. Eu vejo você dando um auxílio de R$600. Mas se o Bolsonaro entrar, eu não sei quanto você vai ganhar, não. O Bolsonaro acho que não entra mais não, né? País doido, né, cara? É um negócio meio doido, né? O cara que faz tá solto, que não faz... É um negócio meio louco, né? Fala que nem o Ratinho fala, né? Não é discriminação, né? A mulher mais linda do país é homem, o homem mais bonito é mulher, né? E o João de Deus é do capeta. É um negócio de doido, né? Não tenho nada contra, tá, irmão? Até porque eu tenho amigos que são pessoas de outro sexo, de opção. Mas eu digo assim, é um negócio meio doido do país, tá, né? Tem alguém no meio de nós que está afastado e quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Pastor, eu me afastei. Eu me desviei da presença de Deus. Não oro mais, não busco mais, não jejuo mais. Faz tempo que eu fiquei sem vir à igreja, talvez hoje ou alguns dias atrás que você voltou, ainda não tomou a decisão da reconciliação. Tem alguém que quer se reconciliar com ele hoje? Se tiver, levanta a mão, porque se você se reconcilia, teus pecados são perdoados. E uma vez que os teus pecados são perdoados, você alcança a bondade e a misericórdia do Senhor. Alguém nessa noite que quer... Estava olhando ali na televisão, falei, cadê eu? Falei, eu estou no meio, a televisão sumir? Agora que eu olhei, eu falei, me colocaram ali agora. É você, o rapaz da cama? Tem alguém no meio de nós que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para o Pai. Alguém? Não tem? Tem alguém que aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Se tiver, levanta a mão. Aceite Ele. É que essa igreja, o pessoal daqui, a maioria são membros da casa, né? Alguém quer aceitá-los? Quer receber Jesus nessa noite? Alguém? Não? O Senhor está falando para a pastora, 39 dias, ou melhor dizendo, 39 anos não é 39 dias, tá? Não sei o porquê, mas Deus falou assim, filho, só fala isso. Eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo, não tem 39 anos de idade. Ele falou, não me questione, entrega o que eu estou mandando. Eu não sei por que ele está falando isso. Ele falou assim, 39 anos não são 39 dias. É uma história gigantesca. Eu não sei o porquê. Eu sei que a senhora deve ter um pouco mais de idade do que isso. Mas o Eterno está falando assim, 39 anos é uma história e ela não rompe. Pastor, mas eu não estou passando por esse processo. Não, não é isso. É que não tem a morte para entrar, diz o Senhor Deus. Parece que o Senhor ainda vai deixar chegar muito tempo. De canto, eu não sei quanto tempo. 40, 50, sei lá, 55, 60, não sei. Mas Deus está falando de aliança. Não sei quanto tempo que vocês estão juntos, mas o Senhor manda avisar que Ele tem guardado a aliança de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ama vocês. Vocês vão saber que Deus o ama muito, muito de verdade, por esses dias à frente, porque Deus irá justificar diante de alguém que parece que saiu para falar besteira, mas o Senhor irá justificar vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe a bênção. Meus irmãos, deixa eu abençoar, Pai, abençoa a Igreja Livres em Cristo, que a palavra que está aqui na segunda carta que Paulo escreveu à Igreja de Corinto, cumpra-se na vida dessa linda igreja. Que eles sejam generosos, que eles amam o próximo, que eles abençoam, Senhor, o próximo, que eles honram o seu pastor, e que em breve
na hora oportuna, essa casa não será mais alugada. Eles terão um templo próprio. Eles terão, Senhor, uma casa própria, aonde vai ter associação, aonde vai ter, Senhor, todo o departamento, e eles não pagarão o aluguel. Sim, eles vão investir naquilo que será próprio, para a casa crescer muito. Senhor, como mensageiro da Tua palavra, eu declaro que a igreja Livres em Cristo, Pai, ela possa ter uma casa própria, para o Teu nome ser exaltado e glorificado. Abençoa o pastorado do pastor Diego, e dos demais pastores, e de todos os membros dessa igreja, e que aqueles que crê, que aquilo que faz com alegria, sempre vai colher em grande fartura. Eu os abençoo no poderoso nome de Jesus. Eu declaro hoje que a igreja Livres em Cristo vai viver um tempo de prosperidade em todas as áreas. E se a igreja crer, diga amém, e as palmas de gratidão ao Rei da Glória. Glória a Deus.